Fala pessoal, tudo jóia? Olha só, hoje a gente tem duas coisas bacanas para falar para vocês e duas coisas muito importantes, né? A primeira delas é sobre como você aproveitar melhor as repetições parciais. A segunda delas é como você aproveitar melhor um exercício de tríceps. Eita! Que agora isso pode dar um nó na sua cabeça, né? Principalmente se você já conhece o meu streaming, né? Você é assinante do Nerdflix, você já deve ter visto, por exemplo, as aulas em que eu falo sobre amplitude de movimento. E eu falo que é essencial você fazer os movimentos com amplitude completa. Aí você assiste essa aula e você fala, ai meu Deus do céu, o que o Paulo agora vai estar falando de repetição parcial? Pode acontecer também de você ter assistido as aulas sobre exercícios de membros superiores e nas aulas sobre exercícios de membros superiores eu falo que você não precisa de exercícios isolados. Exercício uniarticular é isolado para nenhum grupamento muscular, principalmente para os dos braços. Você não precisa fazer um exercício específico para bíceps, você não precisa fazer um exercício para tríceps. E aí eu apareço dizendo que eu vou dar uma informação sobre repetições parciais e uma informação sobre exercício de tríceps, isso aí pode dar um nó na cabeça de vocês, né? Mas olha só, vamos por partes, né? De fato, você não precisa fazer um exercício isolado de bíceps e tríceps. Por que você não precisa? Porque se você fizer um exercício composto, no caso de hoje, que é o tríceps, se você fizer um supino, o supino já trabalha peito, ombro e tríceps. Então, o estímulo que você tem para o tríceps fazendo o supino, ele já é igual ao estímulo que você teria fazendo um tríceps pulling, um tríceps test ou qualquer coisa do tipo. Então, se você fizer esse exercício composto, você não precisa realmente de isolado. Mas, porém, todavia, no entanto, pode ser que você não faça esse exercício composto que envolva a extensão de cotovelo. Você faça um crucifixo, você faça um fly, você faça um crossover. De repente, você tem limitação de material na sua academia, você tem halteres relativamente leves, aí você vai ter que fazer o fly, né? De repente aconteceu de eu ter um local que não tinha um bom supino, não tinha barra com peso suficiente, mas tinha uma boa máquina de crucifixo. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que complementar com exercício de tríceps. Também pode acontecer que por uma questão estética, ou uma questão de assimetria ou desequilíbrio por causa de lesões, você precise trazer um exercício específico, um trabalho separado para os músculos do tríceps. E sobre a questão da amplitude completa, a gente vai discutir aí sobre a questão da amplitude funcional. Mas, como vocês estão vendo, né, hoje, além da ciência, das explicações e dos estudos, a gente tem aqui a nossa prática. Porque se eu estou na Academia Malharte, é porque vai ter o teoria na prática. Dito isso, né, pessoal, eu quero aproveitar para falar para vocês que eu vou deixar à disposição o meu e-book, que é um e-book gratuito, que é o e-book que eu falo sobre desvendando a hipertrofia. Então, se você quiser baixar esse e-book, ele é gratuito, não tem pegadinha nenhuma, é um presente para vocês. Vocês vão na descrição do vídeo e vocês procurem o link. Se o link não funcionar, vocês vão me mandar o comentário aqui. Mas, gente, deixando claro, eu estou disponibilizando gratuitamente, ele não vai ficar para sempre. Então, já corre para baixar. Assim que você assistir esse vídeo, já pode dar pausa e baixar ele, tá bom? Então, vai seguir a vinheta e eu vou trazer explicações. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa, né, que eu quero conversar com vocês sobre exercício de tríceps é sobre escolha de equipamento. Pode ser que na sua academia tenha uma barra W, mas pode ser que na sua academia, né, eu mostrei uma barra reta e falei W, a dislexia atacando. Mas pode ser que na sua academia você tenha uma barra W. Qual das duas você vai escolher para fazer o exercício tríceps testa, que é o nosso tema de hoje? Você vai dar preferência à barra W. Por que a barra W? Porque ela é mais anatômica. Já eu vou fazer uma demonstração e vocês vão entender. E se porventura você não tiver a barra W e você tiver a barra reta, pelo amor de Deus, não caia naquela conversa da galera que manda você fazer com o cotovelo fechado. Então eu vou fazer umas demonstrações e vou explicar para vocês sobre a questão da amplitude e de como aproveitar o tríceps testa. Mas antes de passar para esse ponto, eu vou fazer aqui deitadinho a explicação do motivo pelo qual você vai preferir a barra W à barra reta, tá bom? Papai. Ai, papai, você quer malhar, papai? Você vai deixar eu malhar, papai? Deixa eu fazer.
Papai não vai fazer isolado não, é só demonstração. Isso é... Eu vou fazer, hein? Então, pessoal, olha só. Eu tô aqui, ó, com a minha barra reta. E qual é a história? Quando eu faço o exercício com a barra reta, você vai deixar, né, Winston? Quando eu faço o exercício com a barra reta, a tendência natural não é que meus cotovelos fiquem fechados. A tendência natural é que meus cotovelos, eles abram um pouquinho. E deixa isso acontecer, porque se você forçar a barra para fazer com o cotovelo fechado, igual a galera ficava antigamente, é mais fácil você arrumar um problema no seu cotovelo do que você exercitar o seu tríceps adequadamente. Então é natural uma pequena abertura, tá? E é por isso que a gente vai preferir a barra W. Por quê? Porque a barra W, ela te permite um pequeno giro, e esse pequeno giro já é o suficiente para colocar o seu cotovelo em uma posição anatômica. Posso? Ups. Olha aqui, ó. Então, repara que ele já é o suficiente para colocar o meu cotovelo numa posição mais anatômica. E aí, a pegada que você se sentir mais confortável, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Então, hoje, todas as demonstrações serão com a barra W por causa do conforto. Agora, eu vou virar de ladinho para a gente fazer a filmagem. E aí, Winston, você vai participar para a gente fazer a filmagem e aí depois eu explico com calma para vocês. Vamos nessa! Aí, Sai! Sai do gordinho! Sai! Não, tá brincando. Bem, eu tentei, né? O Winston não deixou muito, mas pode deixar. Eu vou deixar esse vídeo completo no final se vocês quiserem assistir, mas eu consegui fazer depois, mas tudo na academia não deu certo, ele estava muito animado aquele dia. Olha só lembrando, né, que quando eu falei da pegada na barra, eu quis dizer sobre o afastamento das mãos. Isso ali é de uma maneira bem natural, né? Quando a pegada você escolhe a que é mais confortável, é a pegada do afastamento das mãos. O que eu queria demonstrar ali seriam duas coisas, né, que ficou um pouco complicado, porque o Winston queria aparecer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma demonstração aqui, eu vou fazer uma ilustração, mas depois eu vou trazer uns outros vídeos mais bem elaborados. Então, o que eu queria que vocês entendessem aqui é o seguinte. Imagina que nós estamos fazendo o tríceps testa, né? E no tríceps testa eu estaria deitado, meu tronco para cá, e eu tenho aqui. Também, né? Meu desenho não adianta. Vamos botar o narizinho, sorriso. Eu teria aqui o meu braço, aqui eu teria o meu cotovelo, e aqui eu teria onde está o implemento. O que a gente precisa entender, né, é que quando você faz esse exercício, você tem pontos de descanso e tem pontos de trabalho. Porque quando você está fazendo o tríceps testa, a barra vem caminhando nesse sentido, né, até a sua testa. E aí você vai ter o seu cotovelo em diferentes ângulos, em diferentes ângulos de flexão. Quanto mais próximo ele estiver aqui, né, o peso estiver acima do cotovelo, menos tensão você está tendo no músculo, porque o torque efetivo produzido por esse conjunto aqui vai ser o torque é igual a força vezes a distância do ponto de aplicação de força em relação ao eixo de movimento. Então não adianta eu estar pegando uma carga enorme no tríceps, que se o tríceps ficar aqui em cima, né, se o peso estiver aqui em cima, o meu tríceps estará descansando. Beleza, então isso é o que eu tenho que evitar. O outro ponto que a gente precisa entender é que quando o meu cotovelo está em 90 graus, o que acontece? Eu tenho a maior distância de todas. Então é quando eu tenho maior torque, é quando meu músculo faz força. Então quando eu tenho uma combinação dessa maior distância com maior alongamento, eu tenho favorecimento. Aí você vai dizer, Paulo, por que um favorecimento? Porque eu estou combinando um músculo alongado com um músculo tensionado. Quando eu estou aqui, né, no meu ponto mínimo, ele está alongado, mas ele não está tão bem tensionado. E às vezes a galera até dá uma relaxada nessa parte final. Então, a partir dessa análise aqui, né, algumas coisas que vão acontecer, que é o quê? É você pensar em não ter esse descanso,
tá? E você pensar em ter um bom alongamento combinado com uma boa tensão. E aí, já já, eu vou passar o vídeo de eu realizando cada situação. E aí, ao realizar cada situação, eu quero que vocês entendam as vantagens e as desvantagens de cada uma, né? Para evitar que vocês cometam alguns erros aí durante a execução e principalmente para vocês executarem da melhor maneira possível. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui um primeiro vídeo, que seria o vídeo em que eu faço... Ah, aqui tá aí. É o vídeo em que eu vou fazer o exercício com o cotovelo na posição normal, né? O que seria aí o cotovelo quase reto. E aí o que vai acontecer aqui, pessoal? Vocês estão vendo essa linha vermelha que eu deixei traçada? Seria a linha vermelha, a linha do meu cotovelo, a maior parte do tempo. Então, quando a minha mão chega nessa linha do cotovelo, quer dizer que meu músculo está descansando. E se minha mão chega próximo, quer dizer que a tensão no meu músculo está sendo muito pequena. Então, o que vai ocorrer aqui, né, é que você não está tendo um exercício efetivo. À medida que você vai se aproximando, a tensão vai caindo. Então a sugestão seria que quando você fizer o tríceps testa, você deixa aí um ângulo de aproximadamente 30 graus antes de você estender o cotovelo totalmente. Então eu vou deixar ilustrado para vocês verem o que seria esse ângulo de 30 graus, fazendo o exercício com ângulo de 30 graus ilustrado, que seria mais ou menos até onde você levaria a fase concêntrica desse exercício. É claro que não é para você ficar fissurado, né? Eu vou botar um transferidor para fazer sempre nesse ângulo tal. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você evita essa extensão completa do cotovelo para você não ter um descanso. Inclusive, né? Essa questão do descanso é que gerou uma confusão danada. Por quê? É um estudo feito por pesquisadores japoneses, né? Em que ele fez o seguinte. Ele verificou, medindo o tamanho do músculo por ressonância magnética, que uma repetição parcial poderia ser melhor do que uma repetição completa. Tudo bem que não seria novidade para quem assina o Nerdflix, né? Porque nas aulas sobre amplitude de movimento, eu já falei sobre isso. Depois vocês podem conferir para ver a aula completa, a explicação que eu dou. Mas, resumidamente, esse descanso mostra que anular esse descanso que eu falei é bom. Por quê? Porque ele compara o exercício feito completo com o exercício feito de 45 a 90 graus. Ou seja, seria o que eu vou mostrar para vocês. Seria mais ou menos você fazer o exercício desse jeitinho aí, sem ter o descanso no final. Então, o que ele tira, na verdade, são dois pontos. Aquele ponto em que você estende o cotovelo todo e aquele ponto em que você desce dos 90 graus e, apesar de você ter um alongamento, você pode ter também um relaxamento, que muita gente faz o relaxamento aí. Acaba deixando a barra cair, vocês sabem muito bem. Então, olha só, né? Isso daí é outra coisa interessante que a gente pode trazer à tona, que é sobre o controle de velocidade. Porque quando eu falo da galera descansar, né, o que vocês vão ver muita gente fazendo? Elas vão deixar a barra cair e ficar com a barra parada lá embaixo, ou vão subir numa velocidade muito alta e vão ficar parados lá em cima. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes, né, algo que eu falei no começo, mas vocês não podem se esquecer. Caraca, sabe o que eu esqueci de falar no começo? Para você deixar o like no vídeo e para você seguir o canal. Meu Deus do céu, como é que eu esqueci de fazer isso? Por favor, se você não fez, faz agora. Deixa o like no vídeo, coloca para seguir o canal. E também, mais uma coisa eu falei no começo, que você não pode esquecer. Eu tenho um e-book gratuito, Desmistificando o Treinamento de Hipertrofia. O primeiro link na descrição do vídeo é o link para você baixar esse livro de graça. Então isso vai ficar por tempo limitado. O link está funcionando, eu verifiquei. Se você tentar baixar e der problema, comenta aí que eu corro com suporte para ver. Mas faz logo, que isso aí é tempo limitado, né? Espero que enquanto você esteja assistindo, o livro ainda esteja disponível. Corre, acelera. Mas olha só, o que eu quero demonstrar para vocês aí é essa questão da velocidade, né? Eu cheguei aqui pro lado porque já vai aparecer uma captura aí das aulas sobre velocidade, que a questão não existe uma velocidade melhor, uma velocidade pior. Tem velocidade que favorece o estresse mecânico, tem velocidade que favorece o estresse metabólico, tem velocidade que favorece o metabolismo glicolítico, tem velocidade que é melhor para quem está lesionado, está na reabilitação, beleza. Você vai saber sobre cada velocidade, mas uma coisa é certa,
você precisa controlar a velocidade. E agora vem o exemplo que eu quero dar para vocês. Eu vou fazer como muita gente faz. Quer descontrolar a excêntrica, acelerar a concêntrica, que dá aquela paradinha mequetrefe lá em cima. Na boa, muita gente faz o exercício assim. E não é apenas o exercício de tríceps. Você vai ver gente fazendo supino assim, puxada assim, leg press assim, todo tipo de exercício a galera fazendo nesse miguezão. O que acontece? Deixa eu colocar um cronômetro para vocês entenderem o que acontece nesse tipo de descontrole. Tá vendo? Vão ser 1,77 segundos descansando no começo do movimento. Ah, fiz o movimento, 1,67 segundos. Mas depois tem mais 2,24 segundos de descanso no final. Então, se você pegar essa repetição que foi ilustrada aí e analisar ela, são 4 segundos descansando e 1,67 segundos trabalhando. Então eu passo mais do que o dobro do tempo descansando meu músculo do que trabalhando ele. Isso é realmente uma coisa séria que pode fazer o seu treino não dar resultado. Então presta atenção. Já tem duas coisas aí, né? Duas coisas não. Duas coisas, exato, que a gente já falou. Exercite-se na zona útil, procurando remover o descanso. E outra, controle a velocidade dentro dessa zona útil, para que você tenha uma boa relação de tempo sob tensão, uma boa relação de trabalho. Tá legal? Aproveitando que eu falei sobre essa questão de roubar o movimento, né, de descansar, de tirar a atenção, uma outra forma de tirar a atenção não é nem só a questão de você acelerar, mas é a questão de você alterar o padrão do movimento para que esse movimento seja feito com mais facilidade. E normalmente, né, ao alterar o padrão do movimento, as pessoas tiram a amplitude. Pô, você vê, né, aquele leg press pela metade, aquelas coisas malucas lá, o supino que não encosta no peito. E você também vê as pessoas trazendo músculos que não deveriam estar trabalhando. Vou dar o exemplo aqui do que acontece no exercício de tríceps, né, que como a pessoa faz a combinação dessas duas coisas que eu falei. Tá vendo o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo aqui, pessoal? Você tá vendo que eu tô jogando o meu braço lá para trás? Se eu tô jogando o meu braço lá para trás, o que eu tô fazendo? Eu tô trazendo o dorsal para brincadeira. E o dorsal, ele é muito forte. Então, quando eu trago o dorsal para brincadeira, principalmente para dar esse primeiro impulso do começo da fase concêntrica, eu tiro o trabalho do tríceps. E o meu tríceps não trabalha justamente quando seria o melhor momento, quando ele está mais alongado, e aí eu combinaria um bom alongamento e uma tensão. E o outro problema é que eu tiro a amplitude de movimento, porque quando eu jogo meu braço lá para trás, aquele ângulo de 90 graus, onde eu ia ter um alongamento e uma tensão grande, ele já está acontecendo em um momento que não é tão favorável. Deixa eu explicar para vocês aqui por quê, né? Então eu tô aqui deitado, né, pessoal? E se eu tivesse deitado, minha cabeça tá aqui, né? Se eu tivesse deitado normal, né, o que aconteceria? Eu tô a 90 graus e a barra tá aqui, bem distante do meu eixo. Só que eu fiz um pullover aqui, o que tá acontecendo? No momento que eu tô a 90 graus, olha a distância do eixo, como é que ela está muito menor. Então, eu perco também uma fase muito importante. Aí, além dessa fase aqui, que eu ia estar com uma boa tensão e um bom alongamento, eu ainda estou botando quem? O dorsal para fazer parte da brincadeira. E aí, já era, né? Aí eu estou perdendo muito do exercício. É por isso que o 90 graus desse estudo ali que eu falei do japonês foi bom, porque ele combinou o alongamento com uma boa tensão. Ah, Paulo, mas precisava parar em 90? Daria para descer mais um pouco? Daria. Sem dúvida nenhuma, daria para descer mais um pouquinho. Só não pode fazer isso aqui, né? Jogar o braço para trás para combinar as duas coisas. Então, gente, falando nisso, né, eu vou trazer duas sugestões, fazer uma demonstração aqui de duas sugestões que podem ajudar vocês. A primeira sugestão seria um movimento um pouquinho mais discreto, né, de você levar o seu cotovelo um pouco para trás dessa linha vertical. Por que esse um pouco para trás? Porque com isso você vai ter dificuldade de roubar no ponto final de descanso. Por que você vai ter dificuldade de roubar no ponto final de descanso? Porque como o seu cotovelo está um pouco para trás, a barra não vai ficar acima da linha do cotovelo. Percebe? Mesmo que você estenda o cotovelo inteiro, você não vai estar com o peso acima do seu cotovelo. E aí, é uma sugestão para você trazer uma modificação. Agora,
eu vou trazer a segunda sugestão. Na segunda sugestão, você vai exagerar. Você vai jogar aí mais para trás seu cotovelo. Isso ainda pode ajudar no alongamento maior de uma porção específica do tríceps, né? Pode. Mas o objetivo principal, quando você faz isso, é justamente você não deixar roubar. Não deixar roubar. Por quê? Porque aí o seu cotovelo está mais para trás ainda, e se você quer favorecer essa maior contração, beleza. Aí o que alguém pode se questionar? Mas e essa jogadinha para trás, ela não pode fadigar o dorsal? Não. Não, porque o dorsal é muito forte. Tá? O dorsal é muito forte e por mais que você esteja jogando um pouco para trás, isso ainda está dentro ali daquele ângulo de vantagem mecânica, que essa carga aí não está fazendo grandes coisas porque ela ainda está próxima do seu ombro, né? Relativamente próxima, nem se compara com a fase de maior alongamento aí de um pullover, tá bom? Então, nós temos papel e caneta, nós temos 3 possibilidades de um melhor aproveitamento do exercício de tríceps. Possibilidade número 1, né? Será que o meu rabisco vai dar certo aqui? Eu acho que o rabisco vai dar certo aqui. Eu faço com todo o amor para vocês. Então, qual seria a nossa possibilidade número 1? A possibilidade número 1 é você ficar na posição normal, você está deitado, você está na posição normal. Só que quando você for fazer o tríceps testa, você vai ter um movimento, né? Que vai chegar ali próximo à sua testa, mas vai subir até aproximadamente 30 graus. Então, essa é a sua possibilidade número 1. Você tenta manter o cotovelo na posição normal e aí você vai fazer simplesmente o alongamento e vai evitar o descanso. Veja que eu não mexi com a minha inclinação. Qual é a vantagem aqui? É que eu consigo um bom alongamento, né? Uma boa flexão de cotovelo. Eu não tenho nem um pouco daquela possibilidade de aumentar o trabalho do dorsal. Então isso seria a minha possibilidade número 1. A minha possibilidade número 2 seria você estar deitado, né? Aqui está a sua cabeça, e você faz um pouquinho da inclinação do seu braço, né? Aí você pode fazer o movimento completo e fazer o movimento completinho aqui. Que eu tenho de vantagem? Eu não tenho que me preocupar tanto com esse ângulo final, porque como eu estou aqui com o meu braço inclinado, dificilmente eu vou conseguir colocar o peso acima do meu cotovelo. Então isso aqui é uma vantagem para você se preocupar menos. Quais seriam as desvantagens, né? Quais seriam? Poxa, seria você ter uma tendência de roubar, fazendo essa movimentação aqui, trazendo o dorsal para jogo, e você teria um pouco menos de alongamento. Por quê? Porque como você está jogando o braço para trás, quando você estivesse no final, eu não estaria tão alongado quanto aqui, tá? Essa aí seriam as suas desvantagens, né? E óbvio, aquilo que eu falei, o ponto de maior desvantagem mecânica, eu estarei com menos alongamento do que eu estarei aqui. Sugestão número 3, né? Você está deitado e você faz uma inclinação ainda maior. A vantagem é a acentuação dessa vantagem aqui, né? A acentuação dessa vantagem, que você vai ter uma contração muito mais intensa no ponto de encurtamento. Paulo, mas isso é bom, sei lá, de repente você quer fazer um pico de contração, uma oclusão vascular adaptada, alguma coisa nesse sentido, então isso aí pode te ajudar. Mas as desvantagens são as desvantagens acentuadas do que eu falei. A maior possibilidade do roubo do dorsal e o menor alongamento que você vai conseguir promover. Menor ainda, né? Porque se você chegar aqui e alongar até aqui, o que vai ser? Vai ser um ponto de descanso. Vai ser meio que acontece lá no glúteo caneleiro e por aí vai. Então, essas seriam as suas 3 possibilidades se você precisar exercitar um tríceps testa. Agora, falei de 3 possibilidades, né? Eu falei de 3 possibilidades, eu vou falar também de 4 erros que você não pode cometer quando você pensar em treinar tríceps. Erro número 1 é fazer sem você precisar. Nem sempre você vai precisar fazer exercício de tríceps, ele não é obrigatório. E se você começar a fazer exercício de tríceps demais, independente da técnica ser certa, você pode sobrecarregar a sua articulação
e sobrecarregar seu músculo. Isso vai gerar um overtraining, isso vai gerar uma lesão. Então isso é uma causa muito comum. Se você já está fazendo um supino, você não precisa colocar exercício de tríceps. E se você colocar, coloque com parcimônia. Ah, eu já fiz 3 supinos, eu vou fazer 3 exercícios de tríceps? Não, caramba. Coloca uma sériezinha só para você sentir o pump, né? Se sentir fortão. Beleza, mas não faça um treino completo, porque senão você vai entrar em overtraining e vai destruir sua articulação, tá bom? Então, número 1, fazer sem precisar. Número 2, combinar uma barra reta com o cotovelo fechado. Velho, é ter uma epicondilite. Não faça isso. Pegada barra W, barra neutra, sabe? Que te permite ficar com o cotovelo fechado. Ah, mas não tem essa barra. Então deixa o seu cotovelo abrir um pouquinho. Então, erro número 2. Anota aí o erro número 3, né? Ficar muito tempo sem tensão. O que é ficar muito tempo sem tensão? Né? Eu ficar descansando lá embaixo, eu ficar descansando lá em cima. Isso aí você vai evitar. Controla a sua velocidade e você controla a amplitude de movimento. Ou altera a técnica, sei lá o que, mas você não pode ficar muito tempo com o peso acima do seu cotovelo. Esse foi o erro número 3. E o erro número 4 é trazer músculos que não deveriam. Caramba, se você está fazendo um exercício tríceps test é porque você quer isolar. E se você quer isolar, você vai transformar seu tríceps testa num pullover? Então, você pode anotar, tatuar isso aí. Eu tenho 3 formas de fazer o certo. E eu tenho também 4 erros que eu não posso cometer. As 3 formas de fazer o certo. Você fica com o cotovelo a 90 graus, perpendicular ao solo, beleza? Na vertical, né? O seu braço. E vai de 30 graus aproximadamente até um ponto em que você não descanse. Bum! Você inclina levemente o seu braço para trás, deixa ali um ângulo de 30 graus, que aqui você ia deixar com o cotovelo, mas aqui você deixa com o braço. E você faz o movimento completo. Possibilidade número 3, né? Você inclina mais ainda, de repente isso aqui vai pegar uns 45 graus, sei lá o que, e você faz o movimento também, estendendo inteiro e fazendo o alongamento até o ponto em que você não tem descanso. Beleza? Se isso aqui são as 3 formas de fazer o certo, e os 4 erros você não pode cometer: fazer sem ter necessidade, pegar uma barra reta e deixar os cotovelos fechados, ficar muito tempo com o músculo descansando e roubar, transformando num pullover. Beleza? Entendido? E aí, se você chegou até aqui lembrando do seu presente, você vai ter acesso gratuito a um e-book chamado Desmistificando o Treinamento de Hipertrofia, e o link para você baixar esse e-book gratuitamente está aqui, o primeiro link da descrição do vídeo. Corre, que está disponível por tempo limitado, e se você tiver qualquer problema, é só você me avisar aí nos comentários que eu te ajudo. Um grande abraço, vai colocar em prática, e até a próxima!